Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 17 ao dia 23 de julho de 2023. Essa semana começa com a energia de uma lua nova acontecendo no signo de Câncer, mais exatamente no grau 24 do signo. Aqui a gente vai ter o frescor de um novo ciclo. É como se fosse aquela brisa da manhã que a gente acorda assim e olha para o dia que tem pela frente e sente aquela energia de renovação, de empolgação, de abertura para novos inícios. E quais serão esses novos inícios? Vai depender da nossa escolha consciente de intenções que a gente alimenta no nosso coração e que a gente decide colocar em prática ou não. Sempre vai ser uma escolha pessoal nossa se a gente vai se dedicar àquilo que a gente realmente deseja ver se realizar na nossa vida. Caso contrário, as coisas podem continuar da maneira que estão, nada de novo no front, nada muda. Então, os ciclos, eles só nos mostram potenciais a serem realizados naquele momento. E nesse momento a gente está falando de novos inícios. Câncer, ele é um signo relacionado ao universo familiar, emocional, ancestral. E aqui a gente pede, então, né? O céu nos pede, na verdade, para a gente olhar para esses assuntos na nossa vida e perceber a nossa relação com eles. Se está bem resolvido, se existem alguns ajustes a serem feitos. Então, é muito interessante a gente observar, por exemplo, como está as nossas relações familiares, como estão, né, as nossas relações, como que se dá a dinâmica dentro da nossa família mais próxima. Aqui é a família com a qual a gente convive, se você já é um adulto e se casou, teve filhos, mas também a dinâmica com a família da qual você veio, a nossa família de origem. Porque ali é o nosso berço, é onde a gente foi colocado no mundo e a gente recebeu muita influência da mentalidade das pessoas que nos criaram, das ideias que elas tinham sobre a vida. E essas ideias, essas crenças que são nada mais do que ideias nas quais a gente acredita, elas foram nos passadas. E elas fazem com que a gente direcione a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acredita. A questão é, isso é inconsciente, é uma dinâmica inconsciente, algo que está por trás de cada pensamento que a gente tem, de cada atitude que a gente toma, e nós não temos consciência desse fato. Ninguém acorda e fala, nossa, eu acho isso, eu penso isso sobre a vida, logo vou agir assim. É tudo no automático, é tudo feito sem que a gente tome consciência, que a gente perceba por que nós agimos, pensamos, sentimos de determinada maneira. E esses movimentos celestes, eles são muito interessantes e muito favoráveis para a gente pausar e perceber realmente. Primeira coisa, quais são as crenças familiares que estão, de certa forma, interferindo na nossa vida? O que eu acredito, que eu sei que vem do que os meus pais acreditavam sobre a vida, sobre dinheiro, sobre relacionamentos. E o segundo ponto é observar a minha relação com eles. Aqui existe um trabalho muito profundo que deve ser feito em algum momento da nossa vida, com todas as pessoas, sem exceção, que é o que eu chamo de limpeza de pai e mãe. Essa limpeza, ela envolve a gente ressignificar
as nossas crenças, nossos sentimentos, as nossas mágoas em relação aos nossos pais e a gente simplesmente perdoá-los e ficar apenas com a gratidão e com a energia de honrá-los, fazendo o melhor que a gente pode com a nossa vida. E eu sei que para algumas pessoas esse é um exercício muito fácil, muito tranquilo, mas eu acredito que para a maioria tem sim alguns desafios, porque nós passamos por situações, temos histórias um pouco mais desafiadoras, com famílias um pouco mais disfuncionais. Enfim, todo mundo sabe, né? Cada um, na verdade, sabe onde aperta dentro de si os sentimentos, as vivências, as experiências que tiveram com os próprios pais. Seja por falta, seja por excesso, né? Ausência, seja por questões que aconteceram, cada um sabe a sua história. A questão é, quando eu deixo que essa história domine a minha vida, quando eu pego aquela narrativa sobre mim, sobre a minha infância, e eu deixo com que ela me defina e defina o meu futuro. E aquilo está selado, eu permito que obtenha poder sobre mim. Isso nos enfraquece e isso faz com que a nossa vida fique presa, fique estagnada por N questões que a gente não trabalhou, não elaborou internamente, questões emocionais, traumas profundos. Então aqui em nenhum momento desmerecendo o que a gente viveu, desmerecendo a dor que essa criança sentiu, mas sim fazendo um chamado para esse adulto tomar conta dessa criança e parar de projetar nos pais essa culpa que um dia precisa acabar. É fácil, né? Eu sei que é muito fácil, na verdade, falar quando a gente não está dentro da pessoa, não está na pele daquela criança e de tudo que ela viveu. Mas essa energia, essa mágoa, ela enfraquece muito o nosso campo. E a gente precisa ter consciência de que os nossos pais, eles também são vítimas, também são crianças feridas e eles fizeram o que eles podiam dentro do nível de consciência que eles tinham. A sociedade de antigamente, ela estava configurada de outra forma e essa configuração fez, na verdade, com que a maioria das pessoas naquela época agissem de determinada forma. Então, era uma sociedade machista, era uma sociedade de educação autoritária. E nós somos, sim, fruto dessa geração. A questão é, o que a gente vai fazer com isso? Perdoar, aceitar, deixar para lá, faz com que a gente obtenha essa energia parada de volta para criar uma realidade melhor para a gente hoje, não importa o que aconteceu lá atrás. E se você constituiu a sua família, é importante que você saiba que existe um poder na sua mão e até mesmo um convite, um chamado para você fazer diferente com os seus filhos. Porque talvez você já tenha filhos criados, inclusive, e você perceba o quanto você repetiu esse padrão. E essa repetição também prova o quanto os seus pais fizeram aquilo de maneira inconsciente, assim como você com certeza não fez, não agiu de propósito com os seus próprios filhos. Então eu sei que é uma reflexão um pouco mais profunda, eu sei que é algo que pede um trabalho mais elaborado, talvez até buscando uma ajuda profissional, terapêutica. Eu faço essa limpeza, né? Meu processo terapêutico de atendimento, eu já fiz várias vezes esse processo. Tem uma meditação também no YouTube, no Insight Timer, que são onde as minhas meditações estão colocadas,
de oração do perdão, que é o Ho'oponopono, né? Mas é uma oração completa do Ho'oponopono, que fala, né, dessa questão de perdoar. Então, também seria interessante você fazê-la para conseguir trabalhar essa questão energética. Mas, voltando então para a questão da lua nova no signo de Câncer, a energia da lua nova, ela traz uma nova abertura, uma oportunidade de agirmos de maneira diferente. E aqui é justamente esse convite de mudarmos a nossa forma de nos relacionar com a nossa família e mudarmos essas crenças, padrões, mágoas envolvidas. Esse é o pedido para esse momento e eu espero de verdade que você consiga ter coragem, força, capacidade, dedicação, vontade para poder fazer esse movimento que é extremamente importante para a nossa vida, porque a gente se sente realmente livre a partir do momento em que a gente sente que os nossos pais não nos devem mais nada, que tudo que eles podiam nos entregar nos foi dado, né? O principal sendo a nossa vida e o resto era bônus, o resto era o que eles podiam, dentro das suas capacidades, nos entregar. Então, é uma reflexão que eu peço que você realmente reflita e absorva isso no seu tempo, assimile, trabalhe essas questões, porque eu sei que para algumas pessoas esse assunto pode ser um pouquinho mais delicado. Uma outra questão ainda envolvendo tudo isso é a gente perceber que a visão que eu tenho de alguém determina muito a maneira como aquela pessoa vai agir com a gente. Então, se você tem uma relação um pouco distorcida, cheia de mágoas e sentimentos atravessados com os seus pais, e aqui eu tô focando nisso por conta da energia da lua nova em Câncer, você vai vê-los de determinada forma e, querendo ou não, você vai acessar, você vai acionar esse lado neles. É como se eles agissem inconscientemente de acordo com aquilo que o seu campo está emanando em direção a eles. Por experiência própria, depois de muito trabalho interno, depois de muita ressignificação, cura, anos e anos e anos trabalhando essas questões com os meus pais, aqui é experiência pessoal, e também em outras relações, de uma maneira geral eu percebo isso, que a partir do momento que a gente muda a nossa visão sobre alguém, que a gente cura mágoas, dores, questões ali projetadas, a relação com a pessoa muda e a pessoa também muda. Hoje, não só a minha relação com os meus pais mudou, mas a maneira como eles são também mudou. É como se eu tivesse acessado uma nova linha do tempo, onde os meus pais, eles não são os mesmos que eu conheci na minha infância. Eles também mudaram e evoluíram à medida em que eu fui mudando e evoluindo também. E por isso eu quero que você perceba essa possibilidade na sua vida. Se você acreditar, mas meus pais sempre foram assim, nunca vão mudar, porque minha mãe é muito teimosa, porque meu pai é muito fechado, se é essa visão que você tem deles e você não acredita que eles possam mudar, de fato, é isso que você vai ativar ou é isso que você vai acessar deles. Agora, se você trabalha as suas questões, solta se eles vão mudar ou não, mas você também abre o seu campo para entender que as pessoas podem mudar e que a gente pode acessar outras linhas do tempo onde essas pessoas também evoluíram, também tiveram os seus processos e trabalharam suas questões, não porque você forçou. Não adianta a gente querer que o outro mude. Essa é uma grande armadilha. A gente precisa focar no que nós podemos mudar e perceber que essa mudança ela vai projetar fora em
muitas outras mudanças nas pessoas e nas situações ao nosso redor. Outros aspectos ainda nessa semana é um aspecto na segunda-feira entre Mercúrio e Júpiter. Mercúrio está em Leão e Júpiter está em Touro. Aqui a gente está falando de 2 signos fixos, então pode ser uma energia de teimosia, de orgulho. As pessoas podem estar mais arrogantes na sua forma de falar, achando que são donas da verdade. Então é uma energia de atrito aí, é uma energia de excesso de soberba, de excesso de arrogância, de excessos até mesmo de vaidade, e isso pode se sobressair nas pessoas que têm isso forte dentro de si. A questão é, primeiro, como eu me sinto diante dessas pessoas, o que isso ativa em mim, isso me afeta, isso me incomoda, e aí você olha para você. Caso contrário, apenas ignore, apenas siga seu caminho, mas há uma energia presente nesses próximos dias aí, né, principalmente no início da semana, e também diz respeito a gente talvez estar mais teimoso, estar mais orgulhoso, querer que apenas o que a gente acha, pensa, acredita tenha razão. Então, só cuida, né, para que essa pessoa não seja você. E se você perceber isso em você ou alguém te sinalizar isso, perceba de onde vem essa necessidade de se impor, essa necessidade de ter razão, e porque você sente que talvez você precise se sobrepor sobre os outros, né, se impor sobre os outros, porque deve ter uma razão por trás que é disfuncional, que é uma ferida, que é uma questão que você pode aproveitar esse momento para trabalhar e para observar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente toma consciência, aquilo que a gente de fato percebe. Eu tenho isso, eu estou agindo dessa forma, eu estou fazendo algo que não está me fazendo bem, mas que agora eu percebo que não me faz bem. Então, esse tomar consciência é muito importante dentro desse processo. Para quem quiser alguma ajuda prática, uma solução mais palpável, digamos assim, para fazer, para tomar, eu recomendo a constelação familiar. Até por conta, né, desse assunto presente nessa semana, dessa energia dos nossos laços afetivos e também ancestrais, né, familiares e ancestrais, talvez fazer uso dessa ferramenta terapêutica que é a constelação familiar. Não sei se você conhece, se você já ouviu falar, mas eu recomendo bastante que você busque ajuda terapêutica se você sentir que não está conseguindo elaborar sozinho ou sozinha. Em relação aos dias da semana e as luas ali, na segunda-feira a lua fica em Câncer o dia todo, ela se torna nova, né? Entra na sua fase nova, Sol e Lua se encontram no signo de Câncer às 3:30 da tarde, então é um dia bastante emotivo, sensitivo, as coisas nos afetam mais quando a lua está em Câncer, a gente fica mais sensível no sentido de sentir tudo mais intensamente e de sermos afetados mais profundamente, a gente fica mais magoável, mais carente, principalmente se existe essa tendência na pessoa. Não é que todo mundo fica assim, mas é uma tendência natural dessa energia coletiva que estará presente. O aspecto de Mercúrio com Júpiter também acontece na segunda-feira de manhã, então só cuida também para às vezes, né, se alguém for essa pessoa arrogante, teimosa, orgulhosa com você, você não deixar isso te afetar por conta dessa energia canceriana de estar muito dolorido, né? Então, porque a pessoa falou assim comigo e agora eu fiquei chateado, e aí cria mais cargas emocionais pra gente trabalhar e limpar depois. Então, observa quando acontecer o caso, aconteça,
e simplesmente perdoe aquela pessoa. Talvez ela não saiba o que ela está fazendo, se você sentir de sinalizar, mas evite o drama, evite o atrito e perceba onde você também vem sendo um pouco mais teimoso ou orgulhoso, tá? É um bom sinal, né? Um bom sinalizador a gente perceber na gente. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. É pegar o que está acontecendo e falar, tá, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso reconhecer em mim? O que eu posso descobrir mais sobre mim mesmo ou mim mesma? Então, é sempre para si o movimento, é sempre o alto, né? E não no sentido de eu sou o único ser no mundo, não é num sentido egoísta, é num sentido, pelo contrário, altruísta, porque enquanto eu me trabalho, me melhoro, eu sei que eu estou fazendo a minha parte para transformar o mundo num lugar melhor, num lugar de pessoas bem resolvidas, elevadas, de bem com a vida. Na terça-feira, a lua entra em Leão durante a madrugada, então ela fica terça e quarta, o dia todo, nesse signo do elemento fogo. Então, aqui, com esse aspecto de Mercúrio tendo acontecido ali na segunda, a lua entrando em Leão, o sol ele já tá se encaminhando também, né? Apesar de ainda estar em Câncer, a gente pode ter como eu posso dizer, uma epidemia coletiva de ego, né? E aqui a gente pode perceber que as pessoas, que os egos se exacerbam, que as pessoas ficam um pouco mais cheias de si, aquelas que têm essa tendência, mas talvez se você cruzar com uma delas e isso te incomodar, significa que você esteja vibrando na polaridade oposta. Então, por que às vezes uma pessoa egoísta, que pensa apenas nela mesma, que tudo diz respeito a ela, que acha que é o centro do universo, por que nos incomoda tanto? Porque a gente tende a ser a pessoa que se nega, se renega, né? E não se olha, não se cuida, tudo é o outro primeiro, ela vai se diminuindo, e aí o outro que olha em excesso para si, ele traz essa polaridade oposta e isso nos machuca, porque nos mostra aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente não realiza por nós mesmos. A gente espera que o outro nos valide, que o outro nos valorize, que o outro nos reconheça, mas nós mesmos não conseguimos fazer isso por nós, por N questões que cabe a cada um investigar, porque a raiz pode ser várias, para cada pessoa pode ser uma coisa diferente, mas o resultado é o mesmo, é essa negligência de si mesmo. E o outro que tá lá no excesso, que precisa talvez olhar mais em volta, ele tá esfregando na nossa cara que talvez a gente precise olhar um pouquinho mais pra gente mesmo. No céu tá bem tranquilo de aspectos, né? São aspectos menores da lua. E aqui a gente tem esse chamado para trabalhar mais a nossa autoestima, para confiar mais na gente mesmo, porque vamos pensar, né? Eu fiz esse trabalho pessoal e interno em relação a questões familiares e no sentido prático, né? Eu não comentei, mas é um momento muito favorável para fazer uma lista de intenções, para perceber o que você quer para o seu momento daqui para frente, o que você deseja realizar e o que você precisa fazer, né? Também para chegar lá. E esse segundo momento, né? Com a lua entrando em Leão, a gente precisa acreditar mais na gente mesmo. A gente precisa confiar no nosso potencial,
de realizar essas coisas que a gente deseja. Porque se a gente ficou lá, né, preso na criança ferida, a gente não se valoriza, a gente não acredita no nosso potencial, a gente não se acha criativo. E aqui eu digo, todos somos seres criativos porque somos criadores, somos criados à imagem e semelhança do Criador de tudo isso. Então a nossa natureza é criativa e é criadora. A nossa natureza é criar, por isso que a gente tem esse impulso, esse chamado para criar, para fazer coisas novas, diferentes. Todo mundo tem, pode ser uma coisa muito boba de desenhar, de bordar, de cozinhar, isso é criação. Tudo que você cria que não existe, que não existia antes, mesmo que seja uma cópia, né? Tipo, não precisa ser algo novo do zero, mas tudo que a gente cria é a criatividade em ação, é a expressão da nossa criatividade sendo colocada no mundo. A gente precisa criar para a gente se sentir a gente mesmo, porque a nossa natureza é assim. Então aqui a gente também pode refletir sobre isso e resgatar um pouco da nossa natureza criativa. Se você puder, resgatar algum hobby, fazer alguma coisa divertida, brincar, né, com alguma criança ou com um bichinho de estimação, ter essa natureza da criança feliz, da criança bem resolvida, a criança no seu estado mais puro, em essência, que a gente é, né, que a gente tem dentro da gente, não a criança ferida que a gente fica lá alimentando na maior parte do tempo, mas essa criança leve, feliz, também é muito interessante fazer um pouco disso aqui, olhar para essas questões. Na quinta-feira, a lua entra em Virgem às 2 da tarde e ela fica sexta e sábado o dia todo nesse signo mais prático do elemento terra. Aqui a gente é chamado a agir de maneira prática, a gente é chamado a organizar, a fazer o que precisa ser feito. Então é interessante porque o final da semana ele não tem essa energia tanto do descanso, ele tem uma energia prática, ele tem uma energia útil. É muito interessante aproveitar para fazer o que precisa ser feito, para organizar, para limpar, para fazer qualquer coisa que tenha um resultado concreto. Então, é o fazer com as mãos, é o fazer prático, é o agir, é tomar ação, resolver questões burocráticas, pendências, a limpar a casa, a ser produtivo. Mas existe uma linha muito tênue com a lua em Virgem, que é a da praticidade, da produtividade, da eficiência e a da autocobrança, porque Virgem tem muito essa energia de ser extremamente eficiente, mas nunca achar que está bom o suficiente, nunca fez o bastante, nunca está bom o bastante, então esse excesso de perfeccionismo, e a gente pode cair nessa armadilha e sentir um pouco disso nesses dias. Então faça o necessário, faça sim coisas práticas e úteis. Ter uma lista ajuda bastante, mas ser realista com essa lista é muito importante para não cair nessa tendência virginiana de achar que nada nunca está bom o suficiente. Um aspecto que acontece na quinta, aliás, 2 aspectos maiores no céu, é um trígono do Sol com Netuno e uma oposição de Marte com Saturno. São 2 aspectos distintos. Então, falando aqui do Sol com Netuno, ambos vão estar em signos de água, Sol se despedindo de Câncer e Netuno se despedindo de Peixes, apesar deles ficar lá ainda mais 2 anos, né, até 2025. Aqui a gente tem uma energia de água no céu, uma energia sensível, uma energia inspiradora, uma energia realmente de conexão com o nosso lado mais sutil, com as energias mais sutis, campos mais sutis, para a gente realmente perceber que a vida não é apenas
viver, não é apenas o que a gente faz na nossa rotina, em sim aquilo que vai além, porque a gente sabe que é finito essa nossa estadia aqui, e se existe um fim, é porque a gente veio de algum lugar e a gente vai para algum lugar, mesmo que a gente não lembre, mesmo que a gente não saiba, a gente sente, e é resgatar essa sensação, esse sentimento, essa conexão que nos ajuda a ter uma vida melhor, porque a gente sabe que ao mesmo tempo que aqui é bom estar aqui em algumas situações, outras nem tanto, mas que viver, né, tem as suas alegrias e desgostos, né, e coisas que não são tão legais, a gente sabe que existe algo a mais. E ter essa percepção, ter essa certeza, ter essa conexão ajuda a gente a ter forças para viver o que a gente precisa viver aqui. Então, se você puder, medite, se conecte, escreva num papel sobre o que você está sentindo, faça qualquer trabalho considerado mais sutil, espiritual, porque isso vai ser muito valoroso aqui, fazer com que a gente se sinta realmente amparado, realmente guiado, talvez receber uma mensagem, uma conexão, fazer uma meditação. Eu tenho várias aqui no meu canal no YouTube e no aplicativo do Insight Timer, é só procurar lá o Caminho do Despertar. Então tá um dia muito favorável para isso. Já o aspecto de Marte com Saturno também envolve um pouco essa energia do sutil com o prático, porque Marte está em Virgem e Saturno em Peixes. Então, essa energia mais etérea, mais sutil, mais dos sonhos, da energia daquilo que eu não consigo tocar, se contradiz um pouco com a energia do fazer, com a energia da prática, e existe essa oposição no sentido de Marte ser muito prático em Virgem, ele quer fazer, ele fica preso ao que precisa ser feito, a questões muito materiais, e Saturno, ele pede pra gente ir em direção aos nossos sonhos, ele pede pra gente, aqui em Peixes, né, mas de uma maneira concreta. E a gente pode ter uma sensação de sobrecarga, uma sensação de descrença, de achar que não vai dar certo, que não vai conseguir realizar aquilo que a gente deseja. Pode bater um pouco uma energia de pessimismo, uma energia um pouco melancólica, de angústia. É uma energia um pouco desafiadora, tá? Não vou negar. Mas como que a gente pode sublimar isso? Como que a gente pode transcender essa tendência? A gente se conectar. Então, aproveitar que no mesmo dia acontece essa abertura no campo etéreo, como se a antena parabólica tivesse conectada, tivesse ligada, e a gente simplesmente soubesse que é possível sim, que a gente consegue sim, que a gente é guiado, que existem coisas muito maiores que a gente não consegue perceber, mas que a gente pode sentir e que podem ajudar a gente no nosso caminho. Então, fazer o que precisa ser feito, mas trabalhando essa mente que tá dizendo que talvez não dê certo, que tá tudo errado, é um pessimismo ali muito forte, que precisa ser combatido, que precisa ser transcendido através da nossa conexão e dessa percepção que sim, é possível, que a gente consegue tudo aquilo que a gente desejar, mas ao mesmo tempo trabalhando a aceitação e a conexão com o momento presente, com aquilo que a gente está vivendo e fazendo nesse momento, sem querer fugir,
sem querer buscar esse futuro que nunca chega, esse futuro que está sempre sendo postergado e que traz bastante infelicidade se a gente não consegue viver o hoje, não consegue estar feliz agora. A gente fica só projetando no futuro. Quando eu conseguir esse cargo, quando eu me mudar para uma casa maior, quando eu achar um namorado, eu vou ser feliz. Porque essa felicidade é um estado e ela precisa estar alinhada com quem a gente é hoje. Se eu projeto no fora, eu nunca vou saber o que é verdadeira felicidade, porque ela não está no presente. Então, o nosso principal papel, uma das nossas lições aqui, é aprender a se conectar com esse estado genuíno de felicidade no momento presente, não importa as situações externas. Elas podem sim reforçar, mas a gente sabe que é muito rápido, é muito impermanente essa sensação e que se a gente não consegue acessar esse estado mais profundo, a gente passa a vida buscando fora algo que a gente só vai encontrar de maneira permanente dentro de nós, tá? Então é um teste, é um aprendizado constante que a gente precisa ter. E se bater esse pessimismo, esse senso de cobrança, de realidade muito dura, lembra disso, trabalha essa energia, tá? Aí na sexta e no sábado essa energia prevalece. No sábado a gente tem o Sol fazendo uma oposição a Plutão. Ele também está finalizando a passagem dele por Capricórnio, ele está retrógrado em Capricórnio. E essa passagem foi longa, desde 2008, e todo ano o Sol faz essa oposição com Plutão em Capricórnio. E ela está se finalizando, então é um processo que se finaliza, são questões relacionadas a poder, relacionadas a coisas muito profundas, a traumas, a medos, a gente lidar melhor com o nosso mundo interno sem buscar validação, buscar reconhecimento, principalmente na nossa carreira. Quantas pessoas elas buscam essa validação paterna, esse amor materno no trabalho, né? Buscando um trabalho que as pessoas a vejam, a valorizem, e a gente nem se dá conta disso. Então, pode ser um dia um pouco mais desafiador, com um pouco mais de angústias e sentimentos desafiadores. Então, claro, principalmente se tem questões mal resolvidas, se tem muita coisa reprimida, principalmente, esse aspecto é como se ele colocasse luz às nossas sombras. E isso pode gerar uma certa tendência à depressão, ao pessimismo, à angústia. É uma energia, assim, um pouco mais desafiadora de lidar. Se a gente já vem fazendo o nosso trabalho interno desde 2008, né, porque a vida nos trouxe esses conteúdos e essas situações e questões para a gente olhar, a gente pode ter um pouco mais de leveza para lidar com isso, ou lidar com maior facilidade, dependendo do nosso nível de consciência e de trabalho interno aí nos últimos tempos. Esse dia tá bem movimentado, sábado, dia 22, porque além disso, a gente tem o Sol entrando em Leão, então inaugurando um novo ciclo aí, voltado para as questões do eu, do ego. Eu não vou falar muito sobre isso, porque a gente acabou de entrar no ciclo canceriano, né, de lua nova, então o Sol ele já começa meio que a trazer os próximos assuntos do próximo ciclo, que é o ciclo leonino, mas Vênus também está em Leão e ela fica retrógrada no sábado também. Então aqui não tem jeito, essas questões do eu, essas questões de autoestima, essas questões de valores, principalmente o alto valor, elas vão ser colocadas em xeque. Elas vão ser trazidas à tona para a gente tomar consciência do quanto a gente se valoriza e o quanto eu busco do outro essa validação e esse reconhecimento externo, para dizer, para deixar, na verdade, permitir, né, que esse outro diga o meu valor.
diga quem eu sou, diga se eu sou boa o suficiente, bonita o suficiente. É um momento para a gente prestar mais atenção nisso e perceber o quanto eu me olho, o quanto eu me valorizo, o quanto eu me valido, o quanto eu me elogio. O eu, ele precisa estar ali muito bem trabalhado, não no sentido de eu sou o único ser do universo e todos precisam girar ao meu redor, mas sim o quanto a minha presença faz diferença no mundo, o quanto o meu valor ele está atrelado ao simples fato de eu existir, e esse valor ele precisa partir de nós, ele precisa partir de um senso de existência muito profundo, que só pode ser acessado e percebido por nós mesmos. É uma autoconsciência que ninguém nunca vai conseguir traduzir por nós. No domingo, para fechar a semana, a lua entra em Libra durante a madrugada, então domingo tem essa energia libriana no ar. É uma energia um pouco mais diplomática, um pouco mais gentil, um pouco mais racional também, porque Libra é um signo de ar. E nesse mesmo dia, Mercúrio vai fazer uma quadratura com Urano, então a mente pode estar bastante agitada, ansiosa, as palavras um pouco atravessadas, porque esse Mercúrio está em Leão. Aqui, talvez a energia da Lua, ela venha pedir pra gente ser um pouco mais ponderado, um pouco mais equilibrado e não deixar-se levar por essa mente que pode nos atravessar com palavras um pouco mais duras, pensamentos bastante agitados e uma vontade grande de mudar. Parece que vem assim aquela consciência de, nossa, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. E esse senso de mudança é muito importante para a gente realmente mudar, mas ele não pode vir de uma maneira impulsiva, querendo mudar tudo de uma vez, sabe? Uma urgência muito grande. Calma, pondera, equilibra, não deixa que as coisas tomem uma proporção muito grande. É que Marte está em Virgem, então talvez a gente não tome essa ação tão impulsiva, mas mentalmente essa decisão pode vir. E isso pode ser bastante importante para os próximos dias, para os seus próximos ciclos aí por vir, tá? Então, é isso. Eu desejo para você uma excelente semana de novos inícios, de novos ciclos, de novas percepções sobre a sua vida e que ela possa ser um espelho de uma alma bem trabalhada, bem resolvida, que está sempre buscando se tornar a melhor versão de si mesma. Se você gostou das minhas reflexões, deixa um like para mim no YouTube, deixa o seu comentário e a sua estrelinha, avaliação no Spotify, busca aqui as minhas meditações ou no aplicativo do Insight Timer, pode ajudar bastante você durante essa semana e eu sigo junto aqui com vocês para trazer as informações do céu com a minha tradução, com a minha visão, para inspirar e ajudar vocês nessa jornada da vida. Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.